Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre as principais diferenças entre atos e fatos da administração pública. Esse trabalho é apresentado por mim, Afonso Felipe, e por Ausélia Souza de Lima. Então, algumas características que merecem destaque nos atos administrativos são essas. Primeiramente, eles são unilateral, ou seja, o Estado toma uma decisão, nós, como cidadãos, nós vamos acatar aquela decisão. Um exemplo disso são as multas de trânsito. Quando nós somos advertidos com uma multa de trânsito, nós simplesmente acatamos aquela multa. Nós não temos aquela opção de escolher, eu aceito ou não aceito esta multa. Entende? Diferentemente do direito privado. O direito privado ele trabalha com a ideia bilateral, ou seja, duas partes concordam algo e esse acordo será legalizado em forma de contrato. Os atos administrativos, eles também produzem efeito jurídico imediato, ou seja, a partir de uma declaração, de uma resolução, aquilo se torna uma obrigação, certo? Porque ele já possui um efeito jurídico de imediato. E também ele apresenta o controle de legitimidade pelo legislativo, ou seja, quando nós não acatamos a multa, achamos que ela foi aplicada de maneira indevida, nós podemos recorrer. Quando nós recorremos, é o legislativo fazendo o controle se aquilo foi legal ou não, ok? Vamos lá. Nós também vamos falar aqui sobre os elementos dos atos administrativos. Os atos administrativos eles possuem seus elementos formulados a partir do artigo 2º da Lei 4.717, de 1965. Ele estabelece alguns elementos, são eles o agente competente, que no caso a gente pode ver a figura do Estado, o objeto, que no caso é onde nós iremos atuar, o ato administrativo ele vai interferir em quê? Esse é o objeto. A forma será a forma que ele será publicado, divulgado. Será a forma de resolução, decreto. O motivo é o porquê, a origem de tudo isso. E a finalidade é o que se espera depois desse ato administrativo concretizado. Os elementos eles são extraídos a partir do artigo 2º da Lei 4.717, né, que é a Lei da Ação Popular. No caso, esse artigo ele vai dizer o que são os atos lesivos e como eles anulam o ato administrativo. Ou seja, se for incompetente, se tiver vício de forma, se a ilegalidade do objeto é inexistente de motivos e se tem desvio de finalidade. Esses fatores, eles são atos que eles anulam por se tratarem lesivo ao bem comum, ao patrimônio público. Os atos administrativos, eles também possuem atributos. Os atributos, nós podemos caracterizá-los como características, tá bom? Então, elementos é o que compõe, os atributos são as características. E as características, segundo a doutrina, são a presunção de legitimidade, ou seja, acredita-se que aquele ato administrativo está dentro da lei, está no princípio da legalidade. Ele também, o outro atributo é a imperatividade. Ou seja, a imperatividade quer dizer que o Estado, a entidade pública, pode ser coercitiva, ou seja, acreditando que se espera-se o bem comum, um bem maior, ele pode delegar ordens para que nós possamos acatar, porque acredita-se que seja o bem comum, seja o melhor para todos. E também, um outro atributo é a autoexecutoriedade, que quer dizer que a partir da legislação, do decreto, da resolução, aquilo deve ser executado, tá bom? Ele não precisa receber um ok do legislativo, não. Emitiu, teve forma o ato administrativo, então ele já pode ser executado. Quanto à formalização, as formalizações elas podem ser a partir de decreto, que no âmbito federal ele é apresentado pela pessoa do senhor presidente, na esfera estadual pelos governadores e no âmbito municipal pelos prefeitos.
Ele também pode ser formalizado a partir dos regimentos, resoluções e certidões. Quanto às portarias circulares, ordem de serviço, elas precisam conter ordens e diretrizes, comunicados, instruções, homologações, despachos e alvarás. Estes precisam expressar o consentimento da administração quanto a esse ato administrativo. Já os fatos administrativos, eles possuem algumas naturezas. Eles podem ser voluntário ou natural. Dentre os voluntários se destacam os atos administrativos, que foi aqueles que nós falamos ainda há pouco. É quando a administração requer alguma coisa e ela formaliza através de resoluções, decretos, comunicados. E também temos os atos administrativos voluntários de condutas administrativas, ou seja, são fatos administrativos que eles precisam ser feitos, precisam ser realizados, no entanto, eles não precisam de uma formalização legal, não precisam estar formalizado no papel. E também temos os fatos administrativos naturais, que são aqueles que estão inteiramente ligados aos fenômenos da natureza. Um exemplo famoso é a morte de um colaborador público, um funcionário público, um servidor público. Quando ele chega a óbito, a entidade pública ela gera ônus, umas obrigações. E para isso é uma coisa que ela não pode prever. Então, são fatos administrativos que acontecem de maneiras naturais. É aqueles que são ligados aos fenômenos da natureza. E o nosso trabalho tentou apresentar, sintetizar essas duas ideias a partir das doutrinas. Dessa forma, as referências que nós utilizamos foi o bacharelado em administração pública, direito administrativo, e também o manual do direito administrativo. Nós agradecemos pela atenção e desejamos a todos uma boa noite. Muito obrigado.